voltou o motor, fui buscá-lo lá com o Alan, lá na Asilo HD. Ele fez um alinhamento da tampa. Como ela teve uma solda, essa tampa aqui, acabou que esse lado da tampa deu uma empenadinha. Com esta leve empenada, quando torqueava e fechava, ela desalinhava a bucha. Ele conseguiu acertar o alinhamento da tampa, o alinhamento da bucha, e agora está solto. Vamos aqui, como tem que ser. Então está girando agora solto. Então agora eu vou desmontar novamente, limpar, lubrificar, trocar o conjunto de prisioneiro e porca, que tem um conjunto novo. Esse aqui eu usei só para fazer essa parte de montagem e desmontagem, porque acaba marcando as porcas, tudo. Então agora eu abro, vou fazer limpeza, lubrificação, montagem, vou torquear. A parte de baixo está fechada, aí eu vou partir para a parte de cima. Vamos embora, que ainda tem muito trabalho aqui na Jurassic Machines. Bora lá então fazer a desmontagem. Mostrar mais uma curiosidade aqui. Tem pontos onde a porca fica embutida. Então não é uma porca sextavada como a gente está acostumado. Ela é redonda. Não sei se dá para notar aqui, ó. Ela é redondinha. E ela só tem esse rasgo nela aqui. Então para isso você precisa dessa chave. Fabriquei a chave também. Tá presa aqui numa catraca para funcionar aqui. Então como ela ficava caindo para baixo da bancada, eu prendi aqui só com a fita. E ela encaixa nesse recorte aqui, e eu consigo então soltar aqui nesse ponto, por exemplo. Ela é embutida, não teria como soltar isso aqui se fosse uma fenda convencional. Esses dois aqui, prisioneiros de cima, esse e esse, são um pouquinho mais grossos que os outros, então eles fazem o guia, são eles que fazem o alinhamento da carcaça. Os outros todos são um pouco mais estreitos, os outros todos saem na mão. Esses dois aqui só saem um pouco batido. Vamos soltar. Estou soltando só o lado de cá, porque eu dei uma gotinha de trava-rosca do outro lado. Vou fazer o seguinte. Cadê a minha caixinha? Eu tenho uma caixinha de madeira que eu uso para apoiar aqui o motor, para poder trabalhar com ele em pé. Tá tudo solto, só os dois de cima que ainda estão presos, que são os dois que eu falei que são os de alinhamento. Vou soltar eles aqui. Não vai dar para ver aqui, mas ele é um pouquinho mais grosso, mesmo tamanho, mesmo comprimento, um pouquinho mais grosso. As flathead é a mesma coisa, esses dois de cima são de alinhamento. Sobrou um aqui, sempre sobra um, ainda bem que eu não fiquei tentando bater para soltar. Tá solto.
Olha que suavidade. Aqui dá para sentir o quanto que roda liso. Então agora eu vou tirar isso aqui, vou lavar, limpar tudo e a hora que eu for recomeçar a montagem a gente volta. As tampas já estão limpas, a pista aqui tinha sido retificada, todos os roletes são novos, até as gaiolas são novas. Então agora é ajustar os roletes. Esse lado, que é o lado do pinhão, vão duas gaiolas completas de rolete, e do lado do comando é uma bucha de bronze só, onde vai o pino que vai tocar toda a parte de comando, cascata de engrenagem. Então agora é montar aqui, ajustar os roletes, colocar, engraxar, montar, começar a preparar a montagem definitiva dessa brincadeira aqui. Esse aqui é um outro kit de 1200 que vai para outro motor, depois a gente resolve. Que é interessante porque até nas VL os pinos têm 1 polegada e os roletes têm 1/4. Então as buchas têm 1,5 polegadas, tirando logicamente a folga padrão, porque você tem 1/4 mais 1 polegada, você tem 1,5 polegada de diâmetro externo aqui, aí você tem que dar a folga de rolamento, que é por isso que permite dar uma retificadinha, uma limpada na pista lá. E como os roletes são standard, a gente consegue aproveitar a pista, até porque aquecer, sacar e colocar uma pista nessas carcaças extremamente quebradiças é sempre um risco. Então agora vão esses 2 jogos de rolete, eu vou passar graxa neles, vou precisar aqui das 2 mãos, colocar eles ali e já encostar o vira e começar a montagem definitiva. Coloquei as gaiolas no lugar, tem uma graxinha ali, então viradas, elas ficam viradas para dentro, até para poder o próprio óleo do cárter aqui lubrificar os rolamentos. Agora aqui no vira vai uma arruela aqui, que chama arruela de end play, tá com graxa. Por que chama arruela de end play? Porque ela dá a folga lateral do virabrequim aqui dentro do bloco. E se ficar muito folgado ele vai ficar batendo, se ficar justo vai travar. E para acertar você tem um monte de arruela aqui com várias medidas. Isso aqui é tudo arruela de end play. Eu tenho muita porque é a mesma das Flat 1200, das VL, todas usam os pinos de 1 polegada, todas elas são intercambiáveis, então eu tenho muitas delas aqui. A gente coloca a arruela, primeiro você monta assim a arruela, vê a folga, aí você faz o cálculo da arruela que você quer, deixando a folga padrão, coloca a arruela, monta, nunca dá certo, vai abrir e fechar pelo menos umas 3 vezes para acertar essa folga lateral do virabrequim, mas é um serviço que tem que ser feito. Complementar um pouco a explicação do end play. O end play é essa folga lateral aqui do virabrequim dentro do bloco. E ela tem uma medida padrão para cada motor. Procurei na literatura até achar a folga desse motor. E como é que a gente faz aqui? A gente pega o motor, inclina e empurra o virabrequim para o lado de lá. Assim que ele estiver totalmente para lá, eu venho com a agulha, encosto aqui no bloco, travo. Depois que eu travei, eu venho e empurro o motor de volta, venho com a lâmina de calibre aqui, vejo a medida, sei a medida padrão, aí a gente vai lá, faz umas continhas para chegar na diferença. Aí
pego a medida que eu tenho na arruela aqui, que está no virabrequim, vejo a diferença, vou pegando ali as arruelas, vamos lá no micrômetro, até achar uma arruela que tenha exatamente a diferença que eu preciso compensar. Abre de novo, coloca a arruela nova, fecha, torqueia e mede de novo. Mesmo fazendo a conta, que teoricamente você coloca no papel, fala, não, agora tá a arruela certa, é pelo menos 3 vezes para você acertar esse end play aqui. Então tem que ter paciência, monta, desmonta. Essa ferramentinha aqui é uma ferramentinha bem legal, uma réplica de uma ferramenta de época. Ela é bacana porque esse lado é rosca para pino de motor de 1000, esse lado para 1200. Dá para pegar um paquímetro e fazer isso tudo com paquímetro digital, paquímetro de profundidade, que vai dar a diferença e tudo muito prático. Mas eu gosto de fazer com as ferramentas de época. Eu falo trabalhar como trabalhavam os maias, os incas e os astecas. Motor fechado, torqueado, com todo o cuidado para nem marcar as porcas redondas aqui, tudo ficou sem marca de chave, ficou torqueadinho, tá solto, tá tranquilo. Coloquei os pinos aqui para dar uma conferida no alinhamento do pino, porque a biela, se ela tiver torta, o pistão vai ficar de lado, vai raspar, então teria que fazer uma correção da biela, mas as bielas estão alinhadas, então tudo tranquilo. Parte de baixo tá fechada, agora é começar por a parte de cima, depois fechar comando, aí fica pro próximo episódio.